Shalom, bom dia! Muito bom estar aqui com você novamente. Mais um dia correndo para a presença de Deus. Daqui a pouquinho você vai entender por que eu falei correndo para a presença de Deus. O nosso tema hoje é não olhe para trás. Mas antes mesmo de abrir a palavra e meditar, eu quero te convidar, você que ama a palavra, conheça a área de membros deste canal. Tem muitos cursos para você. E é só você clicar e você logo vai conhecer todos os cursos que estão disponíveis para você. Como eu disse, o tema é não olhe para trás. Quando eu ouço este aviso, este conselho, ele é dado desde o Antigo Testamento. Nós vamos ouvir Jesus falando sobre esse assunto no Novo Testamento. Mas eu quero dizer duas situações no Antigo Testamento que tem este conselho, não olhe para trás. O Senhor, numa situação crítica, mandou um anjo bater na porta da casa de Ló. E o anjo veio com uma mensagem. E o anjo disse: Ló, você está vivendo um tempo crítico, Sodoma e Gomorra vai ser destruído. Então, você tem que tomar 3 atitudes. Você e a sua casa, se apresse, vá para o monte, corra para o monte e também não olhe para trás. 3 ordens que pareciam tão simples, mas a gente gosta de complicar, não é? Ele falou para Ló, se apresse para obedecer, se apresse para ir para mais perto de Deus. Quantas vezes o Espírito de Deus fala isso para você e você também complica e não faz? Você fica patinando e resolve que hoje não deu tempo de orar, hoje não deu tempo de ler a palavra. Se apresse, corra para Deus. Segundo passo, vá para o monte. Aí você fala, ir para o monte? Como é ir para o monte? O monte é o lugar onde você separa para ficar com Deus. O monte pode ser o ônibus, o Uber que você está pegando, o monte pode ser o quarto onde você está, o local onde você está agora ouvindo a palavra de Deus. Este é o monte, porque o monte é você sair da mediocridade, porque os nossos pensamentos, preocupações, ansiedades só nos levam para baixo. Nós temos que subir, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E qual foi a última ordem do anjo? O anjo disse, não olhe para trás. Esse é o problema. Olhar para trás. Se você estiver dirigindo, ficar olhando para o retrovisor o tempo todo, você vai provocar um grande acidente. Você fica sempre, se tivesse acontecido isso, se não tivesse acontecido isso. Lamentar não muda o que aconteceu. Reclamar não muda o que aconteceu. Continuar triste não muda o que aconteceu. É a mesma coisa do povo que foi levado cativo para a Babilônia. Eles mesmo disseram, olha, os nossos opressores pediam para nós cantarmos canções, mas nós tínhamos pendurado as nossas harpas nos salgueiros e nós só chorávamos. Mas Deus deu uma ordem através do profeta Jeremias para esse povo que estava no exílio na Babilônia. Ele disse, casem, construam casa, plantem. O que ele estava falando? Já aconteceu, vocês já estão no exílio. Agora, vocês precisam viver este presente. Continuem me buscando, continuem adorando, porque eu tenho uma palavra para vocês. Eu vou libertar vocês. A minha palavra é fiel. Eles só não podiam ficar desgastados o dia inteiro olhando para o passado. Se não estivéssemos aqui na Babilônia. Você já pensou, Daniel? Daniel, ele foi levado para a Babilônia, ele era um desses cativos. Você já pensou se todo dia Daniel acordasse e ficasse falando, se eu não tivesse sido tirado da minha terra, se eu estivesse agora em Jerusalém. Ele podia até sentir saudades de Jerusalém, ele só não podia ficar olhando para o passado e lamentando. Sabe o que Daniel fazia? Bom, deixa eu ver. O que é que Deus tem para mim nessa situação? Como que Deus vai reverter o mal em bênção? Porque Deus é especialista em reverter o mal em bênção. Como eu posso ressignificar a minha dor?
foi assim, todo dia quando Daniel, ele acordava, ele pensava dessa forma. Por isso que ele tinha o que ele floresceu na Babilônia, ele tinha uma sabedoria sobrenatural sobre a vida dele, ele era um estrategista, um homem de oração. A graça de Deus estava sobre a vida dele, porque ele não ficou consumido, lamentando pelo que tinha acontecido. Ele entendeu que Deus estava com ele e que ele poderia viver um futuro extraordinário a despeito do que aconteceu. E ele viveu. Ele viveu um presente extraordinário, ele viveu um futuro extraordinário e ele foi um canal de Deus para que o povo saísse através da intercessão dele, daquela situação da Babilônia. Então eu quero dizer que sobre você está uma grande responsabilidade. Não olhe para trás. Olhe, sabe, eu quero definir esperança. Esperança é você ter alegria no meio da aflição. Renove agora. Eu não tenho motivo para me alegrar. Tem sim. Sabe qual é o motivo para você se alegrar? Deus continua sendo o Deus Todo-Poderoso e Ele continua no meio da nossa nação e Ele é o Deus no meio da sua casa, porque Ele nos prometeu que Ele não nos deixa, nunca, jamais nos abandona. Mas eu quero ler Jesus falando sobre esse assunto para não olharmos para trás. Lucas capítulo 9, no versículo 62, Jesus diz o seguinte: mas Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Uma palavra curta e muito forte. Ele diz que ninguém que põe a mão no arado olha para trás. A primeira parte do versículo. Jesus, ele falou o evangelho de uma forma muito simples. Evangelhos são boas notícias, boas novas. E ele sempre entregou as boas novas do reino de Deus de uma forma muito simples. Com o pescador, ele falava sobre peixe, sobre rede. Com o agricultor, ele falava sobre trigo, sobre joio, ele falava sobre arado. E aqui ele está falando, é uma mensagem que mesmo o pescador que via o agricultor trabalhando, ele entendeu o que Jesus queria dizer. Se Jesus estivesse falando agora, se ele tivesse vindo neste momento, no século 21, e estivesse falando as mesmas mensagens, ele estaria trazendo comparação com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Então, eu quero dizer para você que quem coloca a mão no arado, todo agricultor sabe que se ficar olhando para trás, o arado ele vai sair do rumo e não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai concluir trabalho nenhum. Você não vai semear da forma que você tem que semear, trabalhar a terra do jeito que você tem que trabalhar, não vai chegar a lugar nenhum, porque você vai ficar olhando para trás, você perde a direção. A mesma coisa eu digo para você. O Senhor está dizendo, se você ficar olhando para trás, porque aconteceu isso, não poderia ter acontecido isso com a nação, ou com a sua família, ou com a sua saúde. Aconteceu. Então agora, coloca a mão no arado e diz, eu vou semear, mesmo que chorando, porque eu tenho certeza que eu vou colher feixes e mais feixes. Adiantaria José ficar lamentando e chorando que ele não queria estar no Egito, ele não queria ter ido para a cisterna e muito menos ficar escravo no Egito. Não, se ele fizesse, essa fosse a postura de José, ficar lamentando, mas Deus me deu um sonho e não se cumpriu, nada aconteceria na vida dele. Ali no Egito, ele chegou e ele não chegou com uma postura de reclamar e lamentar. Ele simplesmente colocou firme no coração dele, Deus é fiel e Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Eu vou fazer a minha parte, eu vou continuar orando, eu vou continuar crendo e eu vou aproveitar todas as oportunidades que Deus me dá no presente. Hoje é o dia que Deus está te dando muitas oportunidades em todas as áreas da sua vida. Ele vai te dar a oportunidade de você se reinventar. Ele vai te dar a oportunidade hoje e agora de você entrar num nível de sobrenatural que você nunca entrou. Entenda como Daniel e como José.
que o que aconteceu com você pode ser o que você não esperava e não gostaria, mas Deus reverte o mal em bênção. Então somente olhe para frente, saiba que Deus tem um futuro, saiba que os pensamentos de Deus são pensamentos de bem e não de mal, para te dar aquilo que você tanto anseia, a paz, a alegria que você tanto anseia. Saiba que as promessas de Deus não caem por terra, porque Deus é fiel e poderoso. Então não olhe para trás. Neste momento nós vamos orar olhando para frente, olhando para um bom futuro, para a nossa nação, para a nossa casa, para as nossas finanças, para a nossa saúde, para os nossos relacionamentos, em nome de Jesus. Agora compartilhe a oração com uma pessoa desanimada que está olhando para trás e fala para ele: olha para frente, Deus tem coisas tremendas para você. E eu quero te dizer também, escreve aí nos comentários todos os seus pedidos de oração para a gente poder levar para a igreja. Vamos orar neste momento. Deus poderoso, maravilhoso, como é bom aprender contigo. O Senhor disse que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O reino de Deus é poder, o reino de Deus é alegria, o reino de Deus é justiça. E eu quero declarar nesta manhã que todos nós estamos colocando a mão no arado, olhando firme para Ti, olhando para frente, sabendo que o Senhor vai nos surpreender, sabendo que o Teu reino é paz. Por isso eu declaro a paz sobre as casas, a justiça e o Teu poder sobre os lares. Em nome de Jesus, eu declaro o Teu poder, a alegria, a paz e a justiça sobre a nossa nação. Em nome de Jesus, cremos no Deus do impossível. Senhor, como é bom saber que o Senhor olha para nós, que o Senhor estende a Tua destra poderosa. Como é bom saber que o Senhor nos ouve e como é bom saber que podemos renovar a nossa esperança em Ti, porque o Senhor não nos frustra, porque as Tuas palavras, Senhor, não caem por terra. O Senhor é fiel, o Senhor é justo e o Senhor é poderoso. Cremos em Ti e Te louvamos neste dia, em nome de Jesus. Amém. Não esquece, não saia do canal sem antes você curtir, compartilhar, em nome de Jesus.